Olá, líder de desbravador. Se você acessou agora esse vídeo e está acessando essa playlist, é porque você faz parte do grupo que está fazendo o curso de treinamento para diretoria avançado. Esse é um curso que faz parte da sua formação no cartão de líder, tanto de líder quanto de líder master, que você deve repetir todo ano. Todo ano a gente coloca aqui algumas aulas inéditas para a sua formação, revisão e enriquecimento. Você vai passar por uma série de vídeos que nós vamos disponibilizar agora para você, em que você vai pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a relação do clube com os demais ministérios da igreja. O clube não é algo separado da igreja. O clube é parte da igreja adventista, parte da missão da igreja adventista, e nós estamos aqui numa jornada especial, o MDA Connection, onde nós vamos conectar ideias e conectar você com os outros ministérios da igreja, para que você aprenda a liderar com eficiência e com parceria. Deus abençoe você. Vamos juntos. Olá, amigos do MDA Connection, conectando outros ministérios da nossa igreja com o Clube Desbravadores e conectando o clube com a nossa igreja, da qual fazemos parte. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre uma das áreas que são mais importantes, porque é coração da igreja. Eu quero dar boas-vindas aqui ao meu amigo pastor Marcelo, que é desbravador de carteirinha, eu sei. Sim, já estamos aqui. É um desbravador aí fiel, honrado, com um histórico, né? Bem-vindo. É um prazer estar aqui junto com o pessoal, junto contigo aqui também, pastor, para a gente conversar um pouquinho sobre uns assuntos importantes da igreja aí. Legal. Pastor, você trabalha com áreas muito vitais para a nossa igreja. Fala um pouquinho delas, para a gente entender a importância disso para os líderes de desbravadores. Bem, a gente trabalha com 3 ministérios. A Escola Sabatina é o carro-chefe. A gente tem o Ministério Pessoal, que lida com a missão do dia a dia de cada membro de igreja, e também a parte do evangelismo, que é mais voltado para as partes de grandes eventos, evangelismo público e tudo mais. Então são essas as 3 áreas que a gente trabalha. Isso tudo no que a gente chama daquele pacote de comunhão, relacionamento e missão. Exatamente. Okay? Que envolve essas áreas aí. Legal. Vamos pensar um pouquinho em cada uma delas para a gente mostrar como é que o clube participa dessas áreas. Então, vamos começar pela Escola Sabatina. Pastor, como é que o clube pode estar envolvido com a Escola Sabatina? A gente já conversou com o pessoal da Escola Sabatina de juvenis e adolescentes, mas nós estamos falando aqui para líderes de desbravadores. Muitos deles é o que a gente chama de camisa branca, né, no clube, e muitos deles participam das classes normais ali dos adultos da Escola Sabatina. Qual é o papel, como é que o clube pode ajudar a Escola Sabatina da igreja? Esse, na realidade, é um ponto muito importante, porque se a gente for analisar, cada desbravador, principalmente membro da igreja, não excluindo, obviamente, quem não é membro, mas principalmente os membros, líderes, eles devem, de alguma maneira, estar participando da Escola Sabatina, numa classe de adultos, ou numa classe de adolescentes, ou de juvenis. Então, o trabalho da Escola Sabatina, em primeiro ponto, antes de ela ser algo coletivo, ela é algo individual. Então, cada desbravador, cada líder, cada participante, ele tem que ter sua comunhão com Deus, a sua lição de Escola Sabatina, ter o seu momento de comunhão, de estudar, de relatar. E, claro, obviamente, na hora de ir para o culto, na hora de ir para a Escola Sabatina, a gente tem aquele momento juntos. E aí, as ações dos clubes de desbravadores, que muitas vezes o clube realiza, ele vai refletir na Escola Sabatina, como, por exemplo, na hora da chamada. Ações missionárias. Ações missionárias sociais. Projetos sociais. Evangelísticos, contatos com o clube, inclusive a própria classe bíblica do clube. Né? Tudo isso são informações que o clube trabalha, que o clube age, mas a gente relata tudo na Escola Sabatina. Então, Marcelo, estou lá na Escola Sabatina, sou diretor de clube, eu vou na classe número 1 lá, ok? E aí o professor da minha classe pergunta assim, quantos aqui dão estudo bíblico? O que eu faço nessa hora? Não importa se foi um desbravador ou se foi um líder do clube, e independente de qual classe ele está, se ele tem alguma atividade missionária que envolva o clube, ele responde na Escola Sabatina. Todas as nossas classes bíblicas requerem um envolvimento completo de toda a liderança. Então, todos vocês estão dando estudo bíblico,
no Clube dos Bravadores através da classe bíblica. Nesse momento eu relato. Exatamente, correto? não necessariamente o instrutor ou o capelão que está dando Mas naquele instante. todos vocês que são líderes de clube e estão envolvidos com o clube, portanto, envolvidos com a classe bíblica. Exatamente. Ok? Então relata esse momento lá Mesma também. coisa para projetos. Por exemplo, o clube faz muito projeto, né? Distribuição de alimento, visita a lar de idosos, essas coisas todas. Então, na hora ali que, sei lá, perguntou, como é que é a pergunta ali? Pessoas, Comunhão é o estudo da Bíblia. Relacionamento é se eu ajudei alguém de pessoas alguma que foram maneira. auxiliadas. Exato. Nessa hora. Relata na parte de relacionamento. Ok. Alguma ajuda desinteressada. E a missão? E a missão, estudo bíblico, um folheto. Ou não necessariamente eu dei o estudo, mas acompanhei alguém, eu relato também. Boa, boa, muito bom. Pastor, antes da gente ir para o próximo ministério aí, quero falar um pouquinho da lição. Mas eu estou na igreja há muito tempo, isso aí tudo eu já sei. Qual é a importância da lição da escola sabatina para o membro da igreja, tanto para a galera que tem aí 16, 18 anos, está começando a ajudar no clube, ou para aquele irmão que já é vivido na igreja e às vezes até vê uma lição ser repetida, que de tempos em tempos também repete certos temas, né? Uhum. As lições elas são organizadas aí pela Igreja Mundial, e às vezes até repete. Qual que é a importância de eu rever alguns assuntos, mesmo que eu acho que já sei esses assuntos? A lição da escola sabatina, ela é uma ferramenta importante para a gente ter comunhão com Deus. Ela só sistematiza assuntos que são bíblicos. Então, não existe uma lição de escola sabatina separada da Bíblia. Ela é um estudo da Bíblia. Uhum. Só que um outro ponto é que a escola sabatina, ela cria esse senso de unidade doutrinária. Uhum. Então, aquilo que eu creio é o que você crê, é o que o mundo inteiro crê. Uma igreja mundial crê nas mesmas coisas. Uhum. E não só uma unidade doutrinária, mas a escola sabatina permite também a gente ter essa unidade denominacional, essa unidade da igreja, essa unidade entre irmandade. Uhum. Então, a escola sabatina e a lição, ela cria esse senso de pertencimento e também um senso de que somos unidos. É uma identidade. Então, poderíamos dizer que se a lição da nossa escola sabatina não dá identidade, ela ajuda em muito para que exista uma identidade do que é ser adventista. Exatamente. Eu posso ser adventista, sei lá, no Japão e vou usar aquela roupa japonesa lá, típica dos japoneses, né? Me visto lá com a roupa japonesa, mas eu creio nas mesmas coisas que o brasileiro, ou que o americano, ou que o africano, porque nós estamos unidos numa crença apostólica, numa crença bíblica, e isso é desfrutado no momento da escola sabatina, correto? Exatamente. A gente tem... A escola sabatina, ela não uniformaliza, se é que existe essa palavra, no mundo inteiro. Uhum. O africano continua sendo africano, o brasileiro com suas peculiaridades, cada um, só que no que se refere à crença e à fé, nós temos A mesma compartilhada crença. No mundo inteiro. Uma só fé, um só batismo, vai dizer a Escritura, né? Exatamente. Se eu me distancio dessa ferramenta que é a lição, eu tenho tendência de me separar da comunhão do corpo de Cristo em toda a igreja, correto? Sim, exatamente, doutrinariamente também, nesse Ok, sentido. ok. Então, a escola sabatina e a lição, ela é algo muito maior do que aquele livretinho que eu estudo em casa. E nós precisamos rever alguns assuntos, porque a gente esquece as coisas, né? Por exemplo, profecia. Você fica um tempo sem estudar a profecia, você vai perdendo, não vai perdendo? Sim, Tem é que bom... estar revendo. Exatamente, recapitula, você reforça assuntos que você talvez não vê com tanta frequência, e também a escola sabatina é muito dinâmica, tem membros novos chegando sempre, pessoas novas que precisam ter aquele conhecimento que você já tem e talvez esqueceu. Então, eu vou ajudar esse novo na fé a aprender aquilo que eu já aprendi. Exatamente. Perfeito, perfeito. Muito bom. Legal, vamos para o próximo aqui, que o outro ministério que você citou, ministério pessoal. Às vezes isso não é muito claro na cabeça da garotada, o que é ministério pessoal. O que isso tem a ver com eles no clube? Bem, Ministério Pessoal, o nome... Ele chama de MIPS, né? De MIPS, é uma sigla de Ministério Pessoal, que na realidade o próprio nome, ele já meio que auto se explica, né? Uhum. Cada pessoa, cada desbravador, não importa a idade, onde more, você pode ter o seu ministério de pregação do evangelho, que é só seu. Você pode usar, por exemplo, que a gente usa muito, né? Meu talento, meu ministério. Você pode usar uma profissão que você sabe fazer muito bem, executar muito bem, usar como ministério. Um dom, um talento que você tem. É você sendo sal e luz onde você está. Onde for. Então tem gente que usa música, usa sua profissão, usa fazer um pão, usa o futebol, usa o hobby, usa o que for para poder pregar. A atividade de aventura, que é muito típico da nossa realidade. Então a gente acaba
chamando ao nosso redor pessoas que gostam de cachoeira, gente que gosta de trilha no mato, acampamento. Isso pode ser um ministério. Exatamente. O que torna o Clube de Desbravadores por si só um ministério missionário, extremamente missionário. Porque você usa pontos de escotismo, de acampamento, de outras coisas para atrair pessoas para o evangelho, que no final das contas é o objetivo do clube. Como também a gente tem outras coisas, por exemplo, tem a galera que gosta de especialidades voltadas para artes, né? E por aí vai. Isso, atende vários gostos aí dentro do clube. Então, por si só, ele é missionário. Então, isso é um ponto. Então, esse é o MIPS. A gente já entendeu que isso a gente já faz no mundo do desbravador meio que natural, né? E o terceiro ministério que você desenvolve, que é o evangelismo, correto? Isso, exatamente. Evangelismo Então, vamos lá. Vamos entender o que é o evangelismo e como é que agora, nesse tempo moderno, num estilo contemporâneo, como é que ele vem acontecendo. Porque, por exemplo, na memória histórica da igreja, quando a gente fala em evangelismo, o que a gente pensa? Evangelismo é uma tenda num bairro de uma cidade e um pregador trovejando ali, entendeu? 30 dias, 40 dias. 40 dias, e que eu já fiz isso, né? Já fiz. Bons tempos. E aí você ali trabalhando com esse pessoal, e tem curso de saúde, a galera deixa de fumar, daí você começa a mostrar a Bíblia, ensina eles as doutrinas, no final essa galera se batiza. Evangelismo é só isso? Como é que ele acontece hoje nos tempos modernos aí? Esse ponto é importante porque, na realidade, se a gente para pensar nesses 3 ministérios que a gente está conversando aqui, eles são integrados. O evangelismo público, conhecido como evangelismo de colheita, é aquele momento, aquele ápice, aquele encontro de poucos dias, uma semana, um final de semana, onde você vai fazer aqueles apelos, a pessoa que já se decidiu pelo batismo, é nesse momento que ela se batiza, enfim. Mas ele não acontece se não tiver um ministério pessoal acontecendo. Okay. É ele que dá base para todo evangelismo público. Então, se você não tem estudos bíblicos acontecendo, pessoas influenciando no seu ministério pessoal, não vai existir um evangelismo público de colheita. E o outro ponto que é a escola sabatina é o que ele faz com que aquele grupo que fez um ministério pessoal, que desenvolveu uma amizade com pessoas, se misturou, deu estudos bíblicos, enfim, levou para o evangelismo público, a pessoa tomou a decisão, talvez até batizou, ela vai ser inserida na escola sabatina como um meio de discipulado e treinamento para começar de novo a roda girada do ministério pessoal. E assim Marcelo, vamos tentar visualizar isso na realidade do Clube dos Bravadores. Olha só, então vai me dando aqui as dicas. Imagina o seguinte, no Clube dos Bravadores eu tenho contatos de amigos do clube, pais de desbravadores, os desbravadores que não são adventistas. Então, nesse momento, começa a agir o ministério pessoal, que é eu falar de Cristo para essas pessoas com coisas, com habilidades que eu tenho, entendeu? E que eu desenvolvo nos meus dons, talentos e gostos. Como a gente citou ali, por exemplo, a galera que gosta de trilha, entendeu? Eu convido gurizadinha que gosta das mesmas coisas e nesse processo apaixonante dessa atividade, eu acabo falando de Jesus para eles. Outro ali vai ter a galera que anda de bicicleta, certo? E por aí vai. Eu já tenho no clube naturalmente interessados. Eles vieram para o clube interessados na vida ao ar livre, no civismo. Eu já tenho esses daí, já estão sendo evangelizados para o clube. Mas eu vou ter que, de repente, imaginar, para ter mais efetividade, uma colheita com o clube. Como é que você faria essa colheita? Bem, o clube ele já se envolve no seu calendário anual com uma colheita que é muito específica, que é a Semana da Esperança, que acontece em setembro, e obviamente já tem os batismos da primavera. Que está terminando a classe bíblica tem que terminar nessa época, né? Isso, então é justamente por isso, o ministério pessoal acontece no clube, nas suas atividades rotineiras, com a classe bíblica, e ela vai andando durante todo o ano. Vai chegar um período que, à medida que vai se estudando, os desbravadores que estão conhecendo vão ficando empolgados, tomando decisões a cada estudo, enfim, e vai culminando lá para aquele momento de setembro, que é o evangelismo da primavera. E ali acontece, então, essa celebração grande, onde os desbravadores são impactados com as mensagens de decisão e de apelo, porque não é ali que eles estão conhecendo a doutrina, eles já passaram o ano inteiro conhecendo no clube. Eles já estão conosco. Exatamente. Acho que esse é o momento de fazer um link também com o pastor distrital, correto? Exatamente. Então o pastor distrital ele é fundamental nesse ponto.
Ele organiza essa colheita. Ele organiza a colheita e parte da organização, que basicamente é um evangelismo integrado, vários ministérios e partes da igreja são envolvidos nesse... Porque às vezes o cara não é só desbravador, né? Sim. O cara tá cantando no coral, o garoto tá envolvido na escola adventista. Na equipe de louvor, enfim, tantas outras áreas, né? Então, o pastor organiza todo esse ponto, acompanha todo o processo, claro, ele não vai pensar só em setembro, ele vai todo o processo do ano inteiro acontecendo em várias frentes da igreja, o clube é uma delas, e aí ele organiza aquilo, faz as visitas que são importantes naquele momento, visitas para desbravadores, para pais desbravadores, para os alunos que estão estudando a Bíblia, e aí para fazer aquele apelo, então, chega no final, naquela semana, onde acontece a celebração dos batismos de desbravadores. E para não acontecer que depois desse batismo, o garoto foi lá, ele se empolgou com o clube, ele vai no clube, ele toma decisão pelo batismo, ele é batizado. Porque também a gente passa, às vezes, o ano inteiro chamando o garoto para ser batizado, ele toma a decisão, daí a gente vai dizer, não, mas né? Poxa, você tem que ter trabalhado antes, né? Quando o garoto pede o batismo, você negar o batismo é complicadinho. Então, a não ser que ele esteja com algum impedimento para o batismo. Mas aí ele é batizado, para não acontecer aquela ruptura de que o cara foi batizado e nunca aparece mais na igreja. Ele até vai numa reunião de domingo no clube, mas na igreja ele não vai. Para não acontecer isso, o que eu tenho que fazer? Esse é um ponto importante, porque com relação a clube, não existe, pelo menos assim, que eu não me lembro, né, de a igreja ser um impedimento para o desbravador que não é adventista. Porque, querendo ou não, o clube desenvolve várias atividades na igreja. Vários clubes se reúnem na igreja, não numa escola, mas no pátio da igreja. Então, aquela quebra de preconceito da igreja já vai se desmistificando ao longo do tempo. Programas que o clube desenvolve já é na igreja. Mas então talvez ele não tenha o costume. Tipo assim, vou abrir aqui. Existem pessoas que vêm para o clube, eles são já de outras religiões, eles não têm por hábito ir todo sábado ou todo final de semana, no caso deles domingo, todo domingo na igreja. Igreja é um negócio que o cara vai no Natal, no batismo de um casamento, parente, um casamento, entendeu? Deu uma aparecida umas 3 vezes por ano, bateu a carteirinha ali, estamos bem com Deus, né? E hoje tem muito essa ideia assim, não, a igreja somos nós, eu não preciso ir na igreja, basta eu ter minha fé. Para não acontecer esse gap e ele entender de que ao ser batizado ele é um membro frequente na igreja, que estratégias a gente usaria? Eu acredito que um ponto importante que a gente já falou aqui, que é a escola sabatina. Veja, o adolescente, o juvenil, ele é muito de pertencimento a um grupo, né? Então, se ele pertence à sua unidade, ao seu clube, ele cria vínculos, cria amizades com crianças e juvenis e adolescentes da idade dele. Qual é o outro lugar onde esses adolescentes que são da igreja estão? No mesmo grupo, fora o clube. É na escola sabatina. Então, esse é um outro ponto que levar ele para a escola sabatina não vai ser um choque, porque ele vai ver vários dos seus colegas desbravadores estão ali também. Então ele começa já a criar um estímulo pela igreja através da escola sabatina. E aí vem o que nós falamos quando a gente bateu um papo aqui com a Prof. Simone sobre escola sabatina de juvenis e adolescentes. Tem que ter um líder, um conselheiro. Nós temos que vincular alguém da camisa branca lá nas classes, porque senão ele chega lá sozinho e não tem quem faça essa amarração. Ele chega lá, tem um professor estranho, que não é o líder dele no clube, tem que ter alguém que faça essa conexão dele com a igreja local. E eu diria o seguinte, isso já precisa ter acontecido, pastor, antes do batismo, correto? Sim, com certeza. Porque, claro, obviamente, nesse processo, a gente não espera que ele vai frequentar a escola sabatina depois de batizado. No vínculo que ele já vai criando com o clube, com o estudo bíblico, e ele já vai pegando gosto pela igreja e já frequentando a escola sabatina antes do seu batismo, isso é extremamente importante para que, ao final, e depois que batiza, ele continue com esse vínculo com a igreja, via clube e via escola sabatina. Mas essa proposta de ter alguém do clube, da camisa branca, nas unidades de juvenis, né, de primários, de adolescentes, é extremamente importante porque tem esse elo que é o personagem conhecido entre ambos os ministérios, né, da escola sabatina e do clube. Né? Muito bom. Legal. Pastor, palavras finais, quer dar um recado geral para a galera aí dos líderes bravadores, algum conselho, palavras finais aí. Eu queria dizer para os nossos líderes que estão assistindo aqui que você continue nesse trabalho assim de uma maneira apaixonada, mas, em primeiro lugar, coloque seus desbravadores nas suas orações. Eu acredito que isso é muito importante, porque nenhum trabalho missionário de escola sabatina que se reflete com comunhão com Deus, ela vai acontecer de modo natural. Então, a oração é extremamente importante. Então, continue desenvolvendo seu trabalho com
com paixão, mas também colocando seus desbravadores nas suas orações, porque Deus tem seus milagres e o Espírito Santo é competente para fazer essas coisas acontecerem. Obrigado, Marcelo. É isso, meus amigos. Esse foi mais um MDA Connection e nos vemos na próxima. Um abraço.